Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter mais uma vez entrado em nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Como já falamos em outros vídeos, você pode compartilhar este vídeo se você gostar com amigos. E você também pode, se gostar, dar aí o seu like. Nós agradecemos muito por isso. E hoje o nosso assunto é sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é o mal do nosso século. Quais seriam as causas da depressão? São muitas as causas, um conjunto de fatores. Começando pelos altos níveis de estresse, que a pessoa tem no seu ambiente de trabalho, muitas atividades, estresse também no relacionamento conjugal, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os filhos, pode ser também um gatilho para a depressão. Problemas financeiros, com toda certeza, são causas de depressão. Pode haver uma depressão pós-parto, pós-cirurgia. Pode ser também o desemprego, a pessoa perdeu o seu trabalho, perdeu a sua própria carreira. Também doenças inexplicáveis, doenças incuráveis. A pessoa descobre um laudo médico que aponta um problema como este, pode trazer depressão também. Acidentes também podem trazer depressão. São muitos os gatilhos que podem motivar aí a depressão. Lógico, e ela não começa abruptamente, não. Ela começa lenta e progressiva, como uma montanha russa. Começa andando aos poucos até chegar numa situação em que existe uma aceleração do problema. Ou seja, começa de forma lenta, gradativa, até tomar velocidade. Quais seriam os primeiros sintomas de uma depressão? Começa às vezes com uma falta de energia, a pessoa se sente sem vigor, sem energia para as atividades. Começa a haver uma procrastinação com suas atividades rotineiras, Uma dona de casa que era caprichosa com as atividades do lar, de repente começa a acumular louças na pia, o almoço fica por fazer, ou seja, aquilo que ela fazia normalmente agora começa a procrastinar, deixar para depois. Um sentimento constante de nervoso e choros frequentes. Começa assim. São os primeiros sintomas de uma depressão. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é a seguinte: pode um cristão passar pela depressão? Com toda certeza sim. E inclusive há personagens bíblicos que tudo indica que eles passaram por problemas de depressão. Nós poderíamos enumerar alguns deles, começando com Noemi, a sogra de Ruth. Pelas entrelinhas da Bíblia percebemos que ela ficou depressiva. O profeta Elias, há muitas características de depressão na história de Elias. O profeta Jeremias, inclusive, foi chamado de o profeta chorão, Também há muitas características de depressão na vida de Jeremias. Até mesmo o apóstolo São Paulo, em algum momento, demonstra características de uma pessoa que estava passando pela depressão. Porém, não podemos confundir a depressão com falta de fé. De maneira geral, quais seriam os sintomas da depressão? Começa com isolamento, a pessoa fica dentro de um quarto, não quer mais sair, não quer mais sair para fora de sua casa. Então, o isolamento é um dos sintomas de uma pessoa que está enfrentando a depressão. Tristeza, pessimismo, baixa autoestima, falta de prazer nas coisas,
Aquelas coisas que normalmente a pessoa gostava, que lhe dava prazer, agora não dá mais prazer. Perde o prazer por certas atividades. A grande oscilação no humor da pessoa, pensamentos suicidas, desânimo, medo, insegurança e desespero, sentimento de inutilidade, de desesperança, sentimento de ruína e fracasso, dificuldade de concentração, aperto no peito, raciocínio lento e esquecimento. São alguns dos sintomas da depressão. Talvez a pergunta interessante seria a seguinte: como saber se eu estou com depressão? De maneira assertiva, somente um profissional de saúde poderá diagnosticar se realmente você está ou não com depressão. Não é necessário, às vezes, a consulta com um terapeuta, com um médico, psiquiatra. Um terapeuta, ele sim poderá avaliar de maneira mais assertiva se realmente você está passando por isso ou não. Mas alguns sintomas assim, muito característicos seria o choro frequente, o choro fora de hora, mudança de humor, dores de cabeça constante, pensamentos negativos e pensamentos suicidas. Esse seria um alerta vermelho indicando que possivelmente a pessoa está enfrentando aí uma depressão. Como tratar a depressão? Bom, primeiro não podemos confundir a depressão com preguiça. Algumas pessoas, pelo fato de não conhecerem o fato de que a depressão é uma doença, pensam que a pessoa é uma pessoa preguiçosa. Não podemos confundir. Na maioria dos casos, o tratamento é medicamentoso. A necessidade de remédio é necessário, muitas vezes, remédios depressivos. E somente um psiquiatra poderá, neurologista, psiquiatra poderá receitar esse medicamento. E é um medicamento controlado. Outro fato importante: os medicamentos depressivos não causam dependência. Algumas pessoas pensam, não vou tomar porque vou me tornar uma pessoa dependente. Negativo. Os remédios antidepressivos não causam dependência. Também associado ao tratamento medicamentoso, às vezes é necessário uma terapia, que pode ser feita com um terapeuta, um psicólogo, que poderá auxiliar também no tratamento da depressão. É possível tratar a depressão sem medicamentos? É uma boa pergunta. Acredito que somente em casos leves, né? Talvez haveria um tratamento aí para a depressão. Mas em casos graves, casos acentuados, a pessoa terá que procurar tratamento medicamentoso. Algumas pessoas se opõem, eu não tomo remédio faz mal, vou me tornar uma pessoa dependente, mas isso não é fato, né? A ciência, ela chegou para nos auxiliar. É lógico que não vamos nos intoxicar de medicamentos, tomar de maneira generalizada, mas o medicamento preciso, para um diagnóstico preciso, ele pode trazer cura sim. Por exemplo, a anestesia foi uma das maiores invenções que o homem criou, né? Imagina você ir a um dentista extrair um dente sem anestesia. Você estaria disposto a passar por isso? As amputações de pernas no século XVI, século XVII, quando não havia ainda anestesia, eram feitas a serrote. A pessoa era amarrada numa cama, muitas vezes embriagada, agarrada por várias pessoas, e era a sangue frio, sua perna era serrada, a gritos, né? A anestesia foi uma grande invenção. Então não podemos abrir mão da tecnologia, da ciência que veio para nos auxiliar. Nós estamos vivendo muito mais hoje do que no passado, por causa de tratamentos, doenças que foram extintas, erradicadas por causa de certas vacinas. Podemos ignorar isso, mas nós gostaríamos de dar um conselho
das Escrituras Sagradas para aqueles que estão enfrentando o problema da depressão. Para você que se encontra desanimado, você que está prostrado, você que olha a vida sem sentido, você olha para frente e vê apenas um túnel escuro diante de você, você que não tem mais ânimo, que não tem mais coragem, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que a depressão, na verdade, é o contrário da esperança. E as Escrituras Sagradas é um livro que fala de esperança, e esperança até mesmo para a morte. Ela aponta para todos nós que há solução para a própria morte, que há vida após a morte. Um dos conselhos que nós daríamos para aqueles que estão atravessando esse desânimo, esse desencorajamento, essa prostração, seria você repetir muitas vezes alguns textos bíblicos, como por exemplo o texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Repita várias vezes ao dia esse verso bíblico: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ouvir uma voz falando no seu ouvido, dizendo: não, você não pode nada, você é um fracasso, você é uma pessoa desanimada. Não ouça essa voz, amigo. Não ouça essa voz. Repita muitas vezes: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita textos como: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vozes surgirão no seu ouvido, na sua mente, dizendo: não, Deus não é contigo. Se Deus fosse contigo, você não estaria nesta situação de miséria, você não estaria desempregado, você não seria abandonado. Então, não ouça essa voz. Apenas repita: se Deus é por mim, quem será contra mim? Centenas de vezes. Centenas de vezes. Você vai ver que algo vai começar a acontecer na sua mente. Alguma coisa vai começar a ocorrer na sua mente. Porque a princípio você vai achar que Deus não é com você. Mas à medida que você for repetindo estes versos, inculcando na sua mente, antes de dormir: Deus é por mim, Deus é por mim, Deus me ama, posso todas as coisas naquele que fortalece. Essas coisas vão começar a germinar na sua mente. Algo vai acontecer, eu tenho certeza do que estou falando para você, meu amigo. Eu tenho experiência de causa para afirmar isto. Experimente, faça a experiência, não tem nada a perder. Quando nós tratamos neste canal do assunto da ansiedade, eu havia citado um verso das Escrituras Sagradas que eu gostaria de fazer uso novamente nesse momento, que é o texto do livro de Filipenses, capítulo 4, e os versos 6 e 7, que diz-nos o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam reconhecidas, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amigo, esse texto tem uma fórmula poderosa para nos blindar contra a depressão, contra a ansiedade. Primeiro, ponto que eu destaco nesse texto: você que está passando por essas lutas terríveis, noites indormidas, vá diante do psicólogo dos psicólogos, do terapeuta dos terapeutas, o psiquiatra dos psiquiatras. Vá a ele e diante dele, o texto nos aconselha, diante dele, faça suas petições. Coloca tudo que há dentro do seu coração na presença dele. Fala das suas dores.
Meu Deus, me dói demais. Estou triste, estou angustiado. Me sinto sozinho, me sinto abandonado. Ouça a minha voz, ouça o meu clamor, ouça o meu grito. Vá a Ele, amigo. Ele convida você a fazer isso. Apresente seus pedidos a Deus, diz o texto bíblico. O segundo ingrediente que nós encontramos nesse verso, nesse texto, com ação de graças. Quando você for a Ele, agradeça. Agradeça por tudo que você tem. Uma pessoa grata, uma pessoa cheia de alegria, de gratidão no seu coração, é blindada contra o desânimo. A gratidão tem um poder extraordinário. Agradeça por tudo que você tem, meu amigo. Interessante que o depressivo ele se torna uma pessoa extremamente egoísta. Ele está concentrado só nele. Ele não se importa mais com ninguém a não ser com ele. A pessoa é capaz de se suicidar e deixar filhos pequenos. Não ama mais os filhos. Não se preocupa mais com outros, só se preocupa consigo mesmo. Então agradeça. Agradeça, meu amigo. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça porque você está vivo ainda. Agradeça pelos seus familiares. Agradeça pelo trabalho que você tem, pela sua saúde, porque você consegue andar ainda. E a gratidão, o reconhecimento da misericórdia de Deus em nossa vida vai nos bloquear contra a depressão e contra a ansiedade. E o texto bíblico conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A sua mente será protegida, sua mente será guardada, sua mente será blindada contra estas doenças deste século. As doenças do século, a depressão, a ansiedade, o estresse, isso tudo só pode ser vencido com a esperança no seu coração. A esperança pode transformar nossa vida. Conheço casos de pessoas que estavam sobre um prédio para se suicidar. Havia multidões de pessoas ali observando, uns diziam uma coisa, alguém gritou: olha, por que você quer se matar? Eu estou desempregado, tenho mais esperança, a minha família está sendo destruída. E alguém disse: para aí, amigo, eu te ofereço um trabalho, pode descer, te dou um trabalho. E a pessoa desceu, porque agora havia esperança no coração dela, se encheu de esperança. Eu tenho certeza que você que está depressivo, por causa que está desempregado, você que está enfrentando uma dívida terrível, e eu dissesse para você: amigo, fique tranquilo, quanto é que você deve? 200 mil? Hoje vai estar na sua conta. Você, cheio de esperança, agora uma mudança radical aconteceria no seu coração. Então, amigo, você precisa se apegar à esperança e ao livro das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é um livro cheio de esperança, inclusive para a morte. Confie no Senhor, entrega a sua vida a Ele e se una comigo em oração. Ó meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu coloco diante de Tua presença, meu Deus, esta pessoa que se encontra prostrada, caída, desanimada, depressiva, meu Pai. Arranque esta pessoa desse estado de coisa, meu Deus. Essa pessoa que tem enfrentado noites traiçoeiras. Entra com providência, Senhor, para restaurar esta vida. Que onde há tristeza, meu Deus, possa haver alegria. Aonde há, Senhor, desânimo, que possa haver coragem e ânimo. Meu Deus, compadeça-te desta alma, Senhor, necessitada e desesperada nesse momento. Destrua, meu Deus, todas as amarras. Que todo pranto seja enxugado, Senhor, e se transforme em alegria. Toda escassez se transforme em abundância, meu Pai.
esse coração partido e aflito, Senhor. Cura este corpo enfermo. Renova dentro dela um espírito inabalável. Que todo pensamento de que ela não tem valor, de que ela não tem mais esperança, o sentimento, Senhor, e o pensamento suicida, Senhor, queira arrancar do coração desta pessoa, e que o Senhor faça um milagre na vida dela, meu Pai. Que o Teu Espírito possa entrar nesse coração e destruir todas as amarras, arrebentar todos os ferrolhos, que todo o cativeiro, Senhor, seja desfeito e que a alegria possa vibrar no coração dessa alma aflita nesta hora, Senhor. Arranque esta pessoa da depressão, arranque ela do desânimo, arranque, Senhor, ela desse estado que se encontra e coloque os seus pés sobre uma rocha, Senhor, e dê a ela uma nova vida. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém.